Olá, pessoal. Estamos aqui nós mais uma vez para iniciar mais uma aula. O tema que eu vou tratar hoje vai ser sobre inequação produto e inequação quociente. A motivação da turma de ADM de Info para esse assunto é maior pelo fato de na quarta prova, na P4, oitava questão da prova, a gente colocou uma questão que é uma inequação produto. Então, vamos aprender como é que resolve uma inequação produto. Antes, deixa eu colocar para vocês a questão, tá? Servir como elemento motivador. Está aqui a questão. Resolva a inequação produto, x ao quadrado mais nx, que multiplica nx mais 4 maior ou igual a zero. Sendo que esse n é o número da chamada. Então, na verdade, esse n não é... O problema não é literal, é uma equação produto clássica, só que o n, cada aluno vai botar o seu número da chamada, que varia entre 1 e 40. Bem, então é essa a questão, está mostrada aí para vocês. Então, vamos nós começar a nossa exposição. Então, eu preciso agora compartilhar com vocês o meu quadro. Então, lá vamos nós compartilhar o quadro com vocês. Pronto, aqui está o quadro compartilhado. Vamos iniciar agora a nossa aula. Então, o tema da aula de hoje é inequação produto. E tudo que eu falar para inequação produto, praticamente idêntico, é tudo quase igual, também serve para inequação quociente. Então, primeiro, vamos comentar o que é uma inequação, né? A primeira coisa bem clara para a gente diferenciar uma equação de uma inequação, de uma forma genérica. Bem, na equação, você tem dois elementos chaves, né? Você tem a variável, a letra que se deseja descobrir o valor, e tem uma igualdade. Toda equação tem igualdade. E esse sinal de igualdade, né, tem um sinal de igualdade, e aí do lado esquerdo da igualdade você tem o primeiro membro da equação, e do outro lado você tem o segundo membro. E a afirmação matemática lógica é que o primeiro membro ele é igual ao segundo membro. Já na inequação, nós temos novamente a variável, e em vez de um sinal de igualdade, existe uma desigualdade. E aí vale frisar que na matemática, desigualdade. Na matemática existe um sinal para igualdade, que é esse daqui. Na matemática existem vários sinais para desigualdade. O sinal de maior que, o sinal de menor que a gente já tem usado, maior ou igual que, pode ser a preposição a também, menor ou igual e diferente. São esses 5 sinais. Então, vamos dar um exemplo das duas, sim. Então, na inequação você tem, vou pegar um deles aqui, o sinal de menor, por exemplo. Então, você vai ter o primeiro membro e o segundo membro, exatamente como na equação, sem nenhuma diferença, com o fato da relação lógica ter mudado. Em vez na equação, o primeiro membro ser igual ao segundo, na inequação há uma desigualdade. Então, o primeiro membro, nesse caso, é menor que o segundo. Mas poderia ser maior ou igual, menor ou igual ou diferente. Dando exemplo prático. X mais 1 igual a 3. Eu quero saber, resolver essa equação de primeiro grau é achar um número que somado com 1 dá 3.
Então, o primeiro membro, x mais 1, é igual ao segundo membro, 3. Como se resolve essa equação? Você isola a variável. Então, isolar a variável é fazer com que ela fique sozinha em um dos membros. E, consequentemente, todos os números que estiverem no mesmo membro que a variável tem que passar para o outro lado com a operação inversa. A operação que existe entre a variável e o número 1 é a operação de adição. Se eu quero deixar a variável x sozinha, eu vou pegar esse número 1 e passar com a operação inversa da adição, que é a subtração. Então, com isso, eu chego no resultado 3 menos 1, x vale 2. Ou seja, qual é o número somado com 1 dá 3? Esse número é 2. Já na inequação, se eu tivesse x mais 1 maior do que 3, eu quero saber quais os números somados com 1 dão um resultado maior que 3. Então, aqui a primeira diferença básica é que você não vai ter uma resposta só, você vai ter um conjunto com muitas respostas. Agora, o processo de resolução é idêntico, nenhuma mudança, pelo menos na inequação de primeiro grau. Se fosse falar na de segundo grau, haveria uma diferença, isso é motivo para falar em outro vídeo. Bem, então, x, isolando a variável, maior que 3 menos 1. Então, x é maior que 2. E aí, quantos números reais existem que são maiores que 2? Nós temos aqui infinitos. Então, a resposta de uma inequação é um intervalo, que por si só já contém infinitas soluções. Ou seja, aqui o conjunto de solução dessa inequação é formado pelo intervalo que vai do 2 até o mais infinito. Fechar aberto no 2, que não inclui o 2, e aberto no infinito. Já o conjunto de solução da equação aqui do lado é um conjunto formado por apenas um elemento, é um conjunto unitário, onde o único elemento é o número 2. Porque só o 2 somado com 1 dá igual a 3. Bem, feita essa introdução, para você saber o que significa essa palavrinha daqui, inequação, e não se assustar com ela, essas duas outras palavrinhas agora, produto e quociente, também não são novidades para vocês. Quando eu faço 2 vezes 3 igual a 6, eu digo que 2 e 3 são fatores e 6 é o produto, é o resultado da multiplicação. Ou seja, tem até aquela regrinha que todo mundo já ouviu alguma vez, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, o produto é o resultado da multiplicação. E a palavra quociente está associada à divisão. 8 dividido por 4, ou a fração 8 quartos, vai ter como quociente o número 2. Ou seja, o quociente é o resultado de uma divisão e o produto é o resultado de uma multiplicação. Ou seja, produto a gente associa com multiplicação, quociente a gente associa com divisão. Então, uma inequação, para ser chamada de produto, ela vai ter que ter essa característica daqui da direita, mas além disso vai ter que ter um produto. Então, vamos ver como é que isso acontece, tá? Vamos ver como é que isso acontece. Vamos agora para outra tela. Vou apagar isso aqui, essa tela antiga vai ser apagada. Pronto, beleza. E vamos falar especificamente agora de uma inequação quociente. Desculpa, uma inequação produto. Uma inequação produto, eu vou dar um exemplo agora. Por exemplo, 2x mais 8, que multiplica 3x menos 15. E eu quero que tudo isso seja menor ou igual a zero. Bem, então temos aqui uma clássica inequação produto. Por quê? Porque nós temos a desigualdade e a variável que me permite dizer que isso aqui é uma inequação. E nós temos aqui um sinal de vezes, o que indica que nós temos esse vezes esse vai ser um produto. E esse produto eu vou dizer que ele tem que ser menor ou igual a zero. Ser menor ou igual a zero significa dizer que é negativo. Em outras palavras, eu quero que esse resultado aqui dê negativo. Então, o que é que eu estou perguntando para vocês? Descubram os números que multiplicado por 2 somado com 8, e por sua vez, esse mesmo número que multiplicado por 3 e subtraído por 15, esses dois resultados multiplicados ficam negativos.
Então, a gente poderia querer pensar, ó, vai dar uma multiplicação da negativa, se o primeiro é positivo e o segundo... O primeiro é positivo e o segundo é negativo, porque mais com menos dá menos. Ou o primeiro é negativo e o segundo é positivo. Pronto, você poderia acabar em casos e analisar dessa maneira. Só que existe uma solução já coletiva que eu vou passar aqui para vocês, e o passo a passo dela é a seguinte, né? Primeiro passo, para resolver uma inequação produto. Você deve entender cada fator, né? Isso aqui é um fator, é o primeiro fator, esse aqui é o segundo fator, e você transforma ele em funções. Ou seja, o primeiro fator eu vou chamar da função f de x, e o segundo fator eu vou chamar da função g de x. Ou seja, na prática agora, nós temos que uma função vezes uma outra função tem que ser negativa. Essa seria a ideia. Então, o primeiro passo é chamar cada fator de uma função. Se tivesse, então, 3 fatores em vez de 2, eu chamaria de 3 funções. Se eu tivesse 4 fatores, esse procedimento, então, não é restrito a 2 fatores. Pode ser 2 ou mais. No segundo passo, na etapa seguinte, você deve estudar o sinal de cada função. Estudar o sinal é um conteúdo que necessário, é fundamental para você estudar o estudo de funções, e a gente comentou esse conteúdo de estudo do sinal na aula de função de segundo grau. Mas nessa mesma aula eu analisei ela para segundo e para primeiro grau também, na verdade, né? Eu ensinei o que é estudar o sinal. E o terceiro e último passo, depois que você estudar o sinal de cada função, terceiro e último passo, você vai fazer um quadro de sinais. Vamos fazer um quadro de sinais. E nesse quadro de sinais, a gente vai fazer o produto dos sinais dos intervalos, né? Então, vamos fazer os produtos nesse quadro de sinais, vamos fazer os produtos dos sinais. E a partir daí, você seleciona a solução. O quarto e último passo é identificar a solução. Pronto. Então, identificadas as etapas, vamos agora fazer esse problema usando essas etapas, ok? Então, vamos lá de novo. Mudar aqui de quadro. Pronto. Então, e agora eu estou esquecido quais são as equações. Quais são? É 2x mais 8 e 3x mais 5. 2x mais 8 e 3x menos 15, melhor dizendo. Então, vamos lá. 2x mais 8, que multiplica 3x menos 15, tem que ser, eu não sei se eu usei lá maior ou menor, estou em dúvida agora, mas vamos trabalhar com essa aqui. Menor ou igual a zero, é negativo, pronto. Então, o primeiro passo é dizer que o primeiro fator é a função f de x, ou seja, 2x mais 8. Então, o primeiro passo é dizer que esse fator aqui é a função f de x. E agora eu vou estudar o sinal dela aqui. Logo em seguida, eu vou fazer a mesma coisa com o segundo fator e vou estudar o sinal aqui da g de x. E em seguida, estudado o sinal aqui desses dois, nós vamos fazer o quadro de sinais. Quadro de sinais. Então, vamos lá. Como se estuda o sinal de qualquer função?
relembrando, né, o que a gente já falou em outras aulas, se você tem uma função aqui qualquer, não interessa qual formato, estudar o sinal é dizer quando ela é positiva e quando ela é negativa. Então, claramente, esse pedaço aqui, dessa função, ela está acima do eixo x. E se está acima do eixo x, o valor de y de todos os pontos desse pedaço é positivo, qualquer que seja o ponto que eu pegue aqui da função. Já a região aqui embaixo, se eu pegar qualquer ponto aqui, a imagem vai ser negativa. Então, eu falo que esse trecho aqui é o trecho negativo, esse trecho é o trecho positivo, e quem separa os dois é a raiz, é esse pontinho especial aqui. Então, por exemplo, vamos supor que a raiz aqui desse problema seja 5. 5. Então, estudar o sinal é dizer que eu marquei aqui o 5, dizer que os pontos que estão acima do eixo X, eles batem em abscissas à direita do 5 positivas. E os pontos que estão abaixo do eixo X, eles caem à esquerda do 5 e tem sinal negativo. Fazer isso aqui é estudar o sinal. Então, dei um relembrado que é estudar o sinal, vamos fazer aqui. Então, percebemos aqui que nessa revisão, o elemento central para identificar, separar o pedaço positivo do pedaço negativo é a raiz. Então, eu preciso achar a raiz dessa função. Então, eu preciso achar a raiz. A gente acha a raiz de qualquer função igualando y a zero. Aqui o f de x é igual ao y, né? Que é igual ao f de x. Então, botando aqui 0, vai ficar 0 igual a 2x mais 8. Pronto, temos agora uma equação de primeiro grau, clássica, onde eu resolvo isolando a variável. Então, a variável x está no segundo membro, o 2 e o 8 também. Eu vou isolar a variável x no segundo membro. Então, o primeiro número a mudar de lado é o 8, que estava somando, e passa para o outro lado subtraindo. 0 menos 8 dá menos 8. E o 2 que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, menos 4 igual a x, ou seja, x vai dar igual a menos 4. Pronto. Achada a raiz, eu agora posso fazer o esboço do gráfico dessa função. Por quê? Porque eu sei quem é raiz, e raiz é o ponto de cruza o eixo x, então ela cruza o eixo x no menos 4, acabei de achar. E eu olho agora para o sinal do coeficiente angular, no caso aqui da função de primeiro grau. E aí, olhando esse sinal, eu vejo que o número 2 é um número positivo. Coeficiente angular positivo, nós vimos em outra aula, isso está associado à função crescente. Ela cresce, ou seja, eu tenho que fazer um gráfico mais ou menos assim. Essa é a ideia. Onde essa região é a região que está acima do eixo x, ela é a região positiva, e essa região que está abaixo do eixo x é a região negativa. Então, o estudo do sinal dessa função fica resumidamente assim. Está aqui o menos 4, o mais está à direita, e o menos está à esquerda. Pronto. Feito o estudo do sinal da função f de x, que é o primeiro fator, faça a mesma coisa com a g de x. Então, eu já vou fazer, sem explicar tantos detalhes, vou fazer a mesma coisa. Vou igualar o y a 0. Então, vai ficar 0 igual a 3x menos 15. Isolando a variável x, eu vou passar o 15 para o outro lado, porque vai ficar 15 igual a 3x. E o 3 vai passar dividindo, vai ficar 15 dividido por 3, e 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, se eu for fazer agora o esboço do gráfico, a raiz agora é 5. A raiz agora é 5. E eu olho novamente o sinal do coeficiente angular, e novamente, igualzinho ao anterior, ele é positivo. Novamente, a função é crescente. Então, eu tenho que fazer uma função que cresça. Se fosse decrescente, eu teria que fazer uma função assim, né? Mas como é crescente, eu vou fazer uma função assim. De novo, essa região é a região dos pontos, essa região, esse aqui, ó, é a região do que tem a imagem positiva, e aqui que tem a imagem negativa. Então, o estudo do sinal fica assim.
Está aqui a raiz 5. Está aqui a região positiva à direita do 5. Nesses pontos tem a abscissa positiva. Já esses pontos aqui, que estão abaixo do eixo X, estão à esquerda do 5 e tem a abscissa e tem a ordenada negativa. Pronto, pessoal. Feito esses dois estudos, agora eu vou fazer o quadro de sinais. E como se faz o quadro de sinais? Você basicamente bota os dois estudos que você acabou de fazer. O estudo da função f e o estudo da função g. E a resposta do nosso problema vai estar aqui. Vai ser a f vezes a função g. Então, marcando agora aqui, o primeiro, entre o menos 4 e o 5, o menos 4 está mais à esquerda. Então, eu vou marcar o menos 4 aqui mais à esquerda e o 5 aqui à direita. Eu tenho que obedecer a ordem dos números. Se eu não obedecer, vai dar errado. Aqui, à direita do 4, ficou positivo, do menos 4, desculpa, e à esquerda do menos 4 ficou negativo. Isso foi na função f, a primeira que a gente estudou. A segunda agora, a função g, à direita do 5 também ficou positiva, e à esquerda do 5 ficou negativa. E agora, a gente vai fazer o quadro de sinais. Vamos fazer essas linhas perpendiculares às retas que eu fiz, passando pelas raízes. Para a gente identificar regiões. Ou seja, o que a gente acaba de ver é que nós temos, na verdade, 3 regiões. A região à esquerda do menos 4, a região entre menos 4 e 5, e a região à direita do 5. E agora eu faço o quadro de sinais, eu faço a multiplicação dos sinais. É a última etapa do processo. Então, na multiplicação, a região à direita do 5, na F ela é positiva, e na G também. Então, eu faço mais com mais, dá mais. Deixa eu botar aqui de azul também. Mais com mais dá mais. Na segunda região, entre menos 4 e 5, a F é positiva, mas a G é negativa. Mais com menos a multiplicação, dá menos. E, finalmente, na região à esquerda do menos 4, a F é negativa, a G também, e menos com menos dá mais na multiplicação. E para terminar o problema, agora eu volto aqui para o início, né? Eu estou querendo que F vezes G, seja, o sinal que nós temos aqui é menor ou igual a zero. Menor que zero é negativo. Então, eu olho para F vezes G aqui e vejo onde é que deu o sinal negativo. E o sinal negativo deu aqui entre o menos 4 e o 5. Então, pessoal, essa região entre o menos 4 e o 5 é a solução do problema. Tenho que analisar só agora os limites. O menos 4 e o 5 fazem parte da resposta. Se aqui teve o sinal de igual, então a bolinha é fechada. Nos dois. Se aqui fosse só o menor, aqui a bolinha seria aberta. Então, o conjunto de solução dessa equação é formada pelo intervalo que vai do menos 4 ao 5. Essa seria a resposta. O que eu estou querendo dizer com isso? Que qualquer número entre menos 4 e 5, que você substitua no lugar dessas variáveis aqui, vai funcionar. Qualquer número fora desse intervalo, na hora que eu substituir aqui, não vai funcionar. Então, só para testar com vocês. Vamos fazer aqui uma verificação? Vamos pegar um número entre menos 4 e o 5. Pode ser, por exemplo, o número 0, né? 0 pertence a esse conjunto S aí. Então, eu vou fazer a conta aqui com 0. 2 vezes 0, substituir aqui, ó, vou botar aqui embaixo para ficar mais visível. 2 vezes 0, mais 8, que multiplica 3 vezes 0, menos 15. E vamos ver se esse resultado é, de fato, menor ou igual que 0. 2 vezes 0, 0, 0 mais 8 dá mais 8. 3 vezes 0 dá 0, 0 menos 15 dá menos 15. Menor ou igual a 0. Ao multiplicar um número positivo por um negativo, dá um número
mais com menos dá menos. E um número negativo realmente é menor que zero. Ok, funcionou. E funcionou por quê? Porque eu peguei o número do intervalo. E eu já sabia que quando eu substituísse qualquer número nessa região, o valor da função f daria positivo, veja que aqui deu mais 8, e que o valor da função g daria negativo. Aqui deu menos 15. Agora, se eu pegar qualquer ponto fora dessa região, essa desigualdade vai falhar. Vou pegar aqui, por exemplo, um número à esquerda do menos 4, por exemplo, menos 6. Então, vou substituir aqui o menos 6 nessa expressão, ou seja, 2 vezes menos 6 mais 8. Esse resultado eu vou multiplicar por 3 vezes menos 6, menos 15, e ver se esse resultado realmente vai dar menor ou igual que zero. Beleza. 2 vezes menos 6 dá menos 12. Menos 12 com mais 8, dívida de 12, 8 no bolso, eu tenho menos 4. 3 vezes menos 6, positivo multiplicado por negativo, dá menos 18. Menos 18 com menos 15, dívida com dívida, vai dar menos 33. E perceba que agora nós temos um problema, porque menos com menos na multiplicação dá mais. E um número positivo não é menor ou igual a zero. Então, aqui é falso. Ou seja, provando que esse número que eu peguei fora do intervalo não funciona. Eu estou generalizando e afirmando que qualquer número fora desse intervalo aqui não vai funcionar. Seja ele aqui à esquerda do menos 4, que foi o caso nosso, seja ele aqui à direita do 5. Vai falhar. Agora, qualquer número que você pegar entre o menos 4 e o 5, funciona. Bem, pessoal, está mostrado aqui o nosso primeiro exemplo. Eu vou agora para um segundo exemplo, tá certo? Vamos agora para um segundo exemplo. Vou limpar aqui a tela. Pronto. O próximo exemplo, esse exemplo agora que eu vou fazer, está mais parecido ainda com o da prova, com a questão agora sim, pegar um bem parecido com a questão da prova, onde eu tenho um termo de primeiro grau multiplicado por um termo de segundo grau. E eu quero que seja agora maior que zero. Eu quero que seja positivo. Então, esse seria uma nova inequação produto mais uma vez. Então, resolvendo esse problema, vou seguir todo aquele passo a passo. Qual é? Chamo a primeira função de uma função, o primeiro fator de uma função, o segundo fator de outra função. Eu chamei as letras F, G, poderia ser as letras R, S, T e H, o nome que você vai dar à função, tanto faz. A gente usa mais F para função, porque é a inicial da palavra função. Mas vamos lá. Então, a primeira função é f de x igual a menos 5x mais 10. Preciso estudar o sinal dela. Para estudar o sinal dela, eu preciso fazer o y igual a zero. Pronto, atribuir o y igual a zero, transformou numa equação de primeiro grau, resolve ela. Menos 5x vem para o lado de cá e fica 5x igual a 10. E, consequentemente, vai ficar 10 dividido por 5, que vai dar 2. Então, nessa função, vamos fazer o esboço do gráfico dessa função de primeiro grau. Essa função de primeiro grau tem como raiz o número 2. Agora, eu olho para o coeficiente angular dessa função e vejo o número menos 5. O número menos 5 é negativo. Se o coeficiente angular é negativo, a função é decrescente. Se ela é decrescente, ela é uma função mais ou menos assim. Se essa função é mais ou menos assim, essa região aqui, esses pontos aqui, correspondem aos pontos acima do eixo X, ou seja, a imagem desses pontos, todos eles são positivos, e essa região aqui seria a região negativa. Se eu girar essa reta aqui em torno desse ponto, nesse sentido aqui, então vai dar origem à figura que eu estou analisando, né? Que eu
seria o resumo do processo, marco a raiz 2, e esse menos ao girar para cá, fica positivo. Você deve girar sempre para o sentido que seja mais rápido cruzar o eixo X, tá? Se você for pensar nesse giro que eu acabei de sugerir. E do lado de cá, negativo. Pronto, estudamos o sinal da função f. Vamos estudar agora o sinal da função g. Então, estudando o sinal da função g de x vai ser igual a menos x mais 4. Menos x ao quadrado mais 4. Então, você deve igualar o y a zero. Passa para o lado de cá, fica positivo. Essa é a equação do segundo grau. Não precisa usar a fórmula de Bhaskara, que chamam de Bhaskara. E não precisa usar a fórmula geral, você pode fazer isolando a variável. Menos x ao quadrado muda de lado, fica x ao quadrado igual a 4. E qual é o número que elevado ao quadrado dá 4? São 2. Tem um mais 2 e tem um menos 2. Então, agora aqui uma função de segundo grau pode ter duas raízes. É o que nós encontramos agora. Vamos fazer o esboço do gráfico. Sabemos que o gráfico de uma função de segundo grau, que é o caso daqui, nessa função de segundo grau, né, só para a gente identificar, o A vale menos 1, o B vale 0 e o C vale 4. Nessa função de segundo grau aqui, o gráfico vai ser uma parábola. Como A é negativo, já sei que vai ser uma parábola côncava para baixo, né, uma parábola assim. Então, marcando as raízes, quem são? Mais 2 e menos 2. Então, vamos supor que o mais 2 esteja aqui e o menos 2 simétricozinho lá do outro lado em relação ao eixo Y. Pronto. E concavidade é para baixo. Então, se eu for fazer uma parábola com concavidade para baixo, né, é fazer um U de cabeça baixa. E outra confirmação também é que o valor do C é 4. O C é o ponto onde a função vai cruzar o eixo Y. Então, nesse caso, o C vai coincidir também com o vértice da função. Esse pontinho aqui maravilhoso. Pronto. Então, todos esses pontos aqui, a função é positiva. E todos esses pontos aqui estão abaixo do eixo X, a função é negativa. Então, ao fazer o estudo do sinal, nós vamos marcar as raízes, que são menos 2 e 2, e marcar entre o menos 2 e o 2, entre o menos 2 e o 2, só aparecem imagens positivas. A direita do 2, essa região, e a esquerda do menos 2, essa outra região, só aparecem imagens negativas. Pronto. Então, agora terminamos o estudo do sinal da segunda função e vamos para a terceira e última etapa, que é o quadro de sinais. Ou seja, nesse quadro de sinais, eu vou botar essas duas linhas que eu acabei de fazer. Uma que representa o estudo do sinal da função f, outra que representa o estudo do sinal da função g, e agora, em seguida, eu faço f vezes g. Então, vamos lá. Aqui eu marco o 2. Aqui eu marco o menos 2 e o 2. Cuidado aqui agora que nós temos que botar exatamente alinhado, né? Para não dar problema. E eu coloco o sinal que nós estudamos. Quais foram os sinais? Na função de primeiro grau, a esquerda do 2 foi positivo. E a direita do 2 foi negativo. Isso para a função de primeiro grau, aquela reta que está lá, aqui à esquerda. E na função g, deu mais aqui no meio das raízes, então menos 2 e o 2, e deu menos aqui. Então, para saber da resposta, então a gente vai para a terceira linha, marca as raízes, que a gente sabe que são menos 2 e 2. Veja que houve uma coincidência de raízes aqui. Se essas raízes tivessem dado diferentes, então nós teríamos, na verdade, 3 regiões distintas.
né? Desculpa, 4 regiões em vez de 3, porque do jeito que eu marquei aqui com 2 raízes, eu tenho 3 regiões. Se eu tivesse uma terceira raiz diferente, eu teria 4 regiões. Bem, e faço agora o quadro de sinais, faço a regra de sinais na multiplicação. Na multiplicação, na região à direita do 2, menos com menos dá mais. Mais com mais também dá mais. E mais com menos vai dar menos na multiplicação. E agora eu vou olhar qual dessas 3 regiões me interessa. Então, eu volto aqui para o início, né? E sei que ele está pedindo que F vezes G seja positivo. Então, eu vou pegar aqui a região positiva. A região positiva é a região aqui entre o menos 2 e o 2 e também à direita do 2. Ou seja, nós estamos falando dessa região aqui, ó. Para marcar o intervalo, eu tenho que riscar. Pronto. Agora, a dúvida é saber se o menos 2 e o 2 fazem parte da resposta. E aí é só olhar para a função original e ver que não tem o igual, como tinha no outro, no exemplo passado. Como não tem o igual, então aqui a bolinha é aberta aqui. E aqui também, aqui também a bolinha vai ser aberta também no 2. Então, a resposta, conjunto de solução dessa inequação, é todo esse intervalo à direita do menos 2, mas o número 2 não serve. Então, como é que eu escrevo isso? Eu vou escrever o intervalo que vai do menos 2 ao mais infinito, aberto no menos 2, aberto no infinito. Mas nesse intervalo inclui o 2, então eu tenho que retirar ele. Como é que eu retiro ele? Eu faço a ideia do conjunto de diferença, eu retiro menos um conjunto unitário que possua o elemento 2. E com isso está dado a resposta desse problema. Então, na prova de vocês, na P4, na oitava questão, você tem uma função de primeiro e uma de segundo grau. O que eu acho que vai dar diferente em relação a esse problema é só que as raízes serão diferentes. Então, em vez de 3 regiões, lá na questão da prova de vocês vai ter 4 regiões. Ok, pessoal? Então, vou fechar agora e só enfatizar. Como se resolve uma inequação produto? As etapas são claramente essas, ou seja, chamar cada fator de uma função e transforma o produto nesse outro formato, estuda o sinal de cada função e, finalmente, faz o quadro de sinais, que é através do produto dos sinais. E, feito esse produto, você identifica qual é a solução, qual é a região que é ou positiva ou negativa, que é o que ele está pedindo. Ok, pessoal? Então, espero ter... Vamos encerrar aqui e fechar esse quadro. Espero ter ajudado vocês nessa questão. E qualquer dúvida aí, vocês podem entrar em contato. Tomara que tenha sido útil. Um grande abraço, um bom domingo. Agora, domingo pela manhã, vocês tenham um bom domingo, que eu também vou fazer várias outras coisas ainda, tá? Legal, pessoal. Um grande abraço. Vou interromper a gravação.